O meu nome é Laura Gurgel e eu sou fundadora do Clube de Negócios. O Clube é um hub de inovação que conecta todos os atores do ecossistema, de empreendedores a investidores, passando por grandes organizações, entidades de fomento e fazendo com que todo mundo cresça junto e tenha mais chance de ter sucesso. E hoje eu vou ensinar vocês a fazer o pitch campeão. O conceito de pitch, ele vem na verdade, de dois grandes conceitos. O primeiro é de elevator speech, que é onde você resume a sua ideia, uma subida de elevador, por exemplo, então é aquele tempo de subir do térreo ao 20º andar e como convencer aquela pessoa de que a sua ideia é boa. O outro conceito vem do beisebol, onde você tem o pitcher, que é o cara que arremessa a bola. Então, fazendo uma analogia aí, quem tá fazendo o pitch é a pessoa que tá arremessando uma oportunidade, lançando uma oportunidade para quem tá ouvindo, com o objetivo de que a outra pessoa pegue ou de que você consiga ter sucesso naquela empreitada. Resumidamente, o pitch ele é um pequeno discurso que pode ter um tamanho variável. No caso dos hackathons, ele tem de 3 a 5 minutos, onde as equipes vão contar a trajetória delas e o que elas desenvolveram, porque aquilo é vantajoso, entre outras razões. Nesse tempo de pitch, os 3 a 5 minutos, o que é ideal você apresentar pode ser dividido em alguns tópicos bem simples. O primeiro é o problema. Qual é o problema que você resolve? Qual é a dor que você identificou que fez com que fosse preciso você desenvolver aquela solução? Depois é muito bacana colocar o tamanho do mercado ou a oportunidade que você enxergou aí. E isso pode ser desde tornar a vida das pessoas melhores até atender um mercado de 200 milhões de pessoas. Muito relativo, na verdade depende do foco do desafio. Falar sobre a solução que foi criada, qual é o diferencial dela em relação ao que já existe no mercado, então é importante pesquisar os concorrentes também durante o processo de criação e terminar com um chamado, um convite ou até mesmo um pedido para aquela banca que está te avaliando. O melhor jeito de você apresentar o seu pitch para a banca é uma pessoa falando, então evitar um jogral, por exemplo, onde tem uma pessoa fala uma frase, a outra fala outra, para que fique mais fácil que as pessoas entendam. É importante usar o PowerPoint, mas colocar uma ideia por slide, para que aquilo não fique confuso para quem vai te avaliar. Isso vai fazer com que você tenha mais espaço dentro do seu discurso para explicar para as pessoas, se aprofundar em algum tema. Eu particularmente acho importante evitar vídeos que às vezes prejudicam o andamento da apresentação, principalmente se ele trava e a gente fica super nervoso, não dá para desenvolver muito pitch com isso. Entender que o tempo ele vai passar e é inevitável e como você pode se relacionar com ele. Tentar decorar ou treinar o máximo que você pode o seu pitch para que ele fique muito confortável, você se sinta confiante para falar. E também a questão do slide, né? Do design do slide. Então ele precisa ser um slide que comunique muito bem, sem ser aquele slide poluído, cheio de palavras, textos, gráficos, uma coisa mais trabalhar esse conceito de uma imagem para explicar uma ideia e aí que você possa construir um texto em cima disso. Assim, primeiro que a gente precisa pensar é escolher a pessoa que vai fazer o pitch é uma questão de estratégia também. Então precisa ser uma pessoa que esteja confortável para falar e é aquela pessoa que vai conseguir comunicar a ideia de uma maneira legal, assim, que prenda a atenção dos jurados. E aí é um ponto de se atentar a um detalhe muito simples. O seu jurado, ele não vai ouvir só o seu pitch, ele está ouvindo todos. Então ele precisa, primeiro, se lembrar de você e, segundo, se interessar pelo que você está falando. Porque quando a gente está falando de hackathon, são pelo menos 5 equipes ali que estão competindo com você. E imagina o jurado ouvindo todos aqueles pitches e ainda tendo que lembrar quem é a pessoa e tudo mais. Então, assim, escolher quem está mais confortável, de fato, para falar. Não necessariamente é o dono da ideia. E o dono da ideia precisa entender isso também. Depois, buscar realmente treinar bastante, porque quando a gente treina, existe uma questão de confiança. A gente fica mais tranquilo, como estudar para uma prova. Aquela prova para a qual você estudou, provavelmente é a prova para a qual você está mais confortável. E é onde você vai melhor, justamente porque você está mais seguro. Outro ponto importante logo antes da apresentação, respirar um pouco. Sabe? Se dar aqueles 5 minutos, colocar a cabeça no lugar, respirar fundo, conta até 50, toma um copo d'água, vai ao banheiro, relaxa, medita se for o caso, enfim, cada um tem a sua técnica aí, mas é foco. Não é a hora de, vou tomar um energético, deixa eu tomar um chá de camomila, porque vai ser tudo errado. Faz sempre o que é o seu padrão, certifique-se que suas roupas estão confortáveis, especialmente as mulheres que gostam muito de estrear roupa nova em situações especiais e coisas assim. Legal, roupa nova, bacana, importante, desde que ela seja confortável. E entender que, o tempo não volta, mas que dá pra jogar com isso a seu favor. Mas ao mesmo tempo, é ter na cabeça de que as únicas coisas que o jurado vai saber é o que você fala pra ele. Então o que você não fala, ele não sabe. Portanto, se você esqueceu algum detalhe,
detalhe, tá tudo bem. Podia ter sido mais legal se você apresentasse ou poderia ter atrapalhado. Então é até bom que você não se culpe por ter esquecido uma coisa ou outra. Se a gente tá falando de um pitch de 3 minutos, por exemplo, a gente tem que ter na cabeça algumas coisas. A primeira coisa é, a gente não tem exatamente uma segunda chance de causar uma boa primeira impressão. Então precisa ter claro que você tem 30 segundos para fazer aquele jurado se encantar por você e fazer ele prestar atenção naquilo que você está dizendo. Então os 30 primeiros segundos, eles podem ser destinados para você falar sobre o problema, que é a hora de fazer o drama, de escolher palavras de impacto, enfim, de mostrar que o seu problema de fato precisa ser resolvido, que ele é uma questão. Você pode usar mais aí uns 20 segundos para resumir, para bem resumidamente dizer sobre a oportunidade do mercado. Então, colocar os grandes números, né, aquilo que chamou sua atenção, para entrar um pouco no detalhe. Então, se a gente for pensar em termos de tempo, o primeiro minuto é para você falar do problema e introduzir o tamanho do mercado. Depois você pode gastar mais 1 minuto a 1 minuto e meio falando sobre como você desenvolveu aquela solução e também, do ponto de vista técnico ali, como é que a gente pode falar, o seu diferencial e de que forma você vai ganhar dinheiro, aquilo vai ser sustentável. E você pode gastar o resto do tempo apresentando a equipe, pensando em que melhorias você pode colocar e gastando, obviamente, com o seu pedido e usando argumentos adicionais para convencer o jurado. Na verdade, quando a gente está falando de um hackathon ou de um pitch, enfim, principalmente o pitch competitivo, são pontos-chave, você não tem tempo. Não é como se tivesse desenvolvido tudo. Então é focar assim, o problema é esse, acontece isso, eu resolvo dessa maneira e atendo essas pessoas. E aí você vai criando essa história dentro do que você quer falar para arredondar o conceito como um todo e fazer o jurado entender em 3 minutos o que você fez no final de semana. Dói até a gente resumir, mas é uma questão de treino. 3 minutos é muito tempo.